dia a todos. Sintam-se muito bem-vindos a esta celebração. Nesta celebração, rezaremos pelas comunidades de Nossa Senhora da Esperança, em ação de graça pela articulação do movimento Comunidades Nossa Senhora da Esperança em Barbacena, na Arquidiocese de Mariana. Recuperação da saúde de Elma Alvarenga, Maria Reci Ferreira, Maria Eli Villaduzzi, Maria Francisca de Paula Silva, Efigênia de Paula Silva e o pequeno Dante Parma. Ação de graças pelo aniversário de Padre Heraldo Furtado, passionista. Aniversário de 30 anos de matrimônio de Cidinha e Moreira. 1 ano de falecimento de Wilson Rocha de Oliveira. Pelas aulas de Levino Militão Ferreira, Elza Augusta do Nascimento, Daniel Augusto Ferreira, Maria Rosária Pereira Miranda, Luziane Tércia Vieira Fernandes. 30º dia de Sebastião Inácio Pamplona, pelo aniversário de Maria Imaculada Pereira da Silva. Durante a celebração, desligue-se do seu celular e se ligue no propósito que aqui viemos, que é Jesus. Iniciemos a nossa participação da Santa Missa cantando.
nós o encontro amoroso com o Pai, para que, alimentados da sua esperança, possamos viver melhor nossa missão. Por isso, vamos dar início à nossa celebração, cheio de esperança, cheio de paz, cheio de amor e cheio de vontade de crescer na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao nome de Cristo. O tempo pascal nos conduz para dentro do mistério de Cristo, nossa vida e ressurreição. Como os discípulos de Emaús, escutamos a Sagrada Escritura e reconhecemos o Cristo presente na palavra e na Eucaristia. Compreendendo a missão do Cristo à luz da sua ressurreição, compreendemos também nosso batismo e nossa missão semelhante a ele. Em comunidade, caminhemos na verdade de Cristo, nossa vida e nossa Páscoa. Diante do Senhor Deus da vida, apresentamos-nos humildemente e peçamos perdão de nossos pecados. Vinde, Senhor, e libertai-nos. Senhor, nosso caminho, que nos encantais com a vossa verdade, tende compaixão de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa vida, que sois a certeza de nossa salvação, tende compaixão de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa verdade, que nos guiais no caminho de vosso reino, tende compaixão de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, anjo do céu, canta todo o seu amor.
Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, esperem com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele para entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. E, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região de mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como está vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai, ó Deus, por quem vós me refugio, de
digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa ligação neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes até em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a alegria. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor
dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nós somos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos toda a passagem da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro:
não estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos ensine a reconhecer Jesus no meio de nós. Amados e amadas de Deus, rezando a comunidade de Nossa Senhora da Esperança e a todos nós aqui reunidos, que aqui estamos com alegria no coração para participarmos da Eucaristia, sinal de amor, sinal de fé, sinal de esperança e também de profundidade da nossa caminhada e da nossa missão. Quando nós participamos da Eucaristia, com tudo isso que eu lhes falei, é sinal de que estamos aqui reunidos exatamente para sentir, para celebrar e para viver o que Pedro nos apresenta na primeira leitura de hoje, que é o anúncio fundamental da Igreja, mantendo o testemunho de Jesus. E a Igreja, por sua vez, até o Antigo Testamento, percebe o mistério da vida, que é morte, ressurreição de Jesus. Então a nossa vida deve ter este reconhecimento, porque através disso é que nós iremos então aprimorar e aprofundar cada vez mais a nossa vida em Deus. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, a vida de Cristo é apresentada como verdadeira conversão. Então nós devemos aproveitar a oportunidade para irmos aos poucos na vida de Cristo, nas suas palavras, nos seus ensinamentos, procurarmos então a conversão, para que nós deixemos de ser escravos do mundo e das paixões desordenadas, porque à medida em que nós realizamos isso, com certeza nós iremos então nos identificar cada vez mais com a libertação que Cristo viera nos propor, que Ele viera nos fazer e oferecer de modo todo especial tudo aquilo que pode transformar o coração de cada um de nós, que somos míseros pecadores, mas temos diante de nós aquele que nos deu a vida e que quer que todos nós sejamos seus filhos, ou seja, filhos de Deus que se reúnem formando uma grande família. Portanto, o episódio
episódio que nós encontramos no Evangelho de hoje é o episódio dos discípulos de Emaús, que é também o retrato da comunidade, feita de discípulos de vontade, daqueles que realmente querem se colocar, se disponibilizar para ser discípulos de Jesus no mundo de hoje. Não são apenas aqueles do passado, mas são aqueles que também hoje se disponibilizam e se colocam à disponibilidade de fazer com que cada um, principalmente os distantes, venham fazer parte do retrato de uma comunidade de amor, de esperança, para sentir assim o grande mistério de Jesus Cristo. Por isso, meus caros, apesar de ler as Escrituras, apesar de conhecer a vida de Cristo, apesar de escutar o testemunho do Senhor, vive sem esperança. E quantos de nós também não vivemos sem esperança? Muitas vezes na nossa vida nós perdemos a esperança por poucas coisas. E assim também os discípulos tinham perdido a esperança. E assim acontece na vida de cada um de nós. Eles fogem da verdade e preferem andar pela vida mais distante, pela vida que o mundo oferece. Entre nós também, nós encontramos a realidade assim. Ficamos de longe e nos tornamos sem consciência, sem atenção, sem estímulo. Então, de modo que muitas vezes, com essas atitudes, nós acabamos por perder o destino de Jesus. E nós não podemos, então, permitir que estas coisas tomem conta da nossa vida. Nós devemos lembrar que nós celebramos a Eucaristia. E na Eucaristia que nós celebramos a presença de Jesus entre nós, de Jesus em nossa vida, ouvindo a sua palavra, participando da partilha do pão. E quando nós participamos da partilha do pão, Jesus se aproxima de nós, como Ele se aproximou dos discípulos. Então, a importância que nós devemos dar à Eucaristia e as duas mesas principais da celebração, a mesa da palavra com a mesa da Eucaristia, elas devem estar unidas, porque uma se compõe com a outra, assim, para justamente oferecer a todos nós a oportunidade de vivermos e escutarmos a palavra de Deus e reafirmar o nosso caminho com Ele, como assim os discípulos reafirmaram o seu caminho com o Senhor, e o Senhor reafirmou o seu caminho com os seus discípulos. Portanto, meus caros irmãos, Deus nunca deixará de caminhar conosco. Somos nós que deixamos de caminhar com Ele, mas Ele nunca deixará de caminhar conosco, de caminhar com a nossa tristeza, com as nossas angústias. Então nós devemos ter essa oportunidade de perceber o quanto Jesus está conosco. Ele vem, entra no nosso caminhar. Ele não nos deixa sozinhos. Ele entra no nosso caminhar, na nossa vida, nas nossas dores. E Ele entra para nos transformar. Ele transforma toda a nossa vida, transforma nosso coração,
transforma a nossa existência, nos dá esperança, nos enche de luz, nos aprimora, para que nós sejamos então fortalecidos na caminhada que o próprio Deus nos oferece a cada momento. Ele também nos ensina a ouvir a sua palavra. E quando nós damos atenção à sua palavra, faz-se alimento da Eucaristia. É como se nós pudéssemos dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus se faz verbo, se faz carne também na Eucaristia, e com isso nossos olhos se abrem. Feliz daquele que na Eucaristia que participa, na Eucaristia que vivenciam, possam ter os seus olhos abertos naquele momento em que Cristo é transubstanciado, no momento da consagração. Aquele pedaço de pão que nos é apresentado depois de transubstanciado, deixa de ser pão para ser Jesus que vem partilhar conosco o pão da esperança, o pão da bondade, o pão da ternura, o pão da caridade, o pão da justiça, o pão da amizade, o pão da compreensão, que todos nós precisamos então ter na nossa vida e fazer com que tudo isso vá acontecendo a partir do momento em que nós somos capazes de abrir os nossos olhos. Por isso, não estamos sozinhos. O Senhor Jesus caminha com cada um de nós. Ele se faz presente ao lado de todos nós. Por isso nós podemos dizer: Ele está conosco. E Ele estando conosco, Ele está também com nossos irmãos. Então Jesus foi verdadeiramente companheiro dos discípulos de Emaús. E Ele é também companheiro de cada um de nós. É só darmos a oportunidade e experimentar a sua presença, não desanimar em meio às dificuldades e aos reveses da vida, mas permitir que Ele se torne presente no meio de nós, segurando a nossa mão e caminhando ao nosso lado, para que Ele se torne para nós também verdadeiro companheiro. Companheiro é aquele que parte o pão conosco. Então isso é importante a gente pensar. E assim também nós, recebendo essa oportunidade de vermos o Cristo partir o pão conosco, que nós também podemos partir, ou possamos partir o nosso pão com o nosso semelhante. Não é apenas o pão material, mas tem também o pão espiritual, porque existem muitos que ainda se sentem longe, distante e muitas vezes com fome de ouvir a palavra de Deus, de sentir a presença desse pão partilhado que o ilumina, que o faz seguir pelo caminho. Então, se não houvesse antes a longa caminhada, até a conversa não teria acontecido. E não haveria tanto esta conversa amiga com Jesus. Então cabe a cada um de nós darmos esta oportunidade. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, Jesus quer ser o nosso companheiro de caminhada. O interesse de Jesus era mais tocar o coração das pessoas. E até hoje, Ele quer tocar também o nosso coração. Quer caminhar conosco. Ele caminhou com eles na estrada. E Ele caminha conosco. Ele adapta-se ao itinerário deles e também o nosso. Ele assume a condição deles, e depois que Ele assume,
a condição de cada um dos discípulos de Emaús, ele reparte por eles o pão da simpatia, o pão da compreensão, da amizade, do sofrimento, da decepção. Só depois, então, ele reparte o pão com ele. Não é diferente de nós. Conosco também, ele entra na vida de cada um e reparte todo esse pão. E depois, então, que ele se tornou amigo de todos, ele reparte o pão da esperança, que é o pão da Eucaristia. Por isso é que na Eucaristia de hoje, nós temos um canto que nos é muito familiar, que toca profundamente o nosso coração quando nós cantamos: fica conosco, Senhor. Então, certamente, vocês já devem conhecer esse canto. E ele diz: fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Só vocês do bem bonito, vamos lá, todo mundo cantando. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Então essa é a nossa missão. Pedir ao Senhor que fique conosco, que nos acompanhe em todas as nossas necessidades, principalmente os pais de família. Tem mais que pedir: fique conosco, Senhor, em meio à tribulação, em meio às dificuldades e tantos tormentos da vida familiar. É um momento especial para que vocês peçam: fique conosco, Senhor. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde habita os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Na oração da comunidade, ao invés de rezarmos esta resposta que aí está, nós vamos dizer: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Ao Senhor nosso Deus, que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, ergamos o coração em prece, e que o Senhor, em sua bondade, venha em nosso auxílio. Fica conosco, Senhor. Dai-nos a graça de viver e corresponder em cada dia com vossa bondade e caminhar na certeza da vida que vem de nós, nossos pedimos. Fica conosco, Senhor. Ajudai e iluminai vossa igreja no caminho de Cristo, no anúncio da verdade do Evangelho que transforma e traz a salvação. Nós vos pedimos. Fica conosco, Senhor. Educai-nos na vivência dos valores do Evangelho e na busca de que nos é mais essencial em nossa vida. Nós os pedimos. Fica conosco, Senhor. Fazei
presença de nosso Filho Jesus em cada Eucaristia, nós nos pedimos. Fica conosco, Senhor. Dai-nos um coração humilde e sempre pronto para escutar e corresponder com a fé que proclamamos em vossa Igreja. E caminhemos juntos na comunidade. Nós nos pedimos. Fica conosco, Senhor. Para que o movimento das comunidades, Nossa Senhora da Esperança e o movimento de apoio espiritual, religioso e reverencial para viúvas e viúvos e pessoas só, tornem-se conhecidos e expandam em Barbacena, pela acolhida de nossos párocos e pelas pessoas só, e pelo movimento de nossa Igreja, nós nos pedimos. Fica conosco, Senhor. Por todos aqueles que pediram as nossas orações, pelos doentes, por todos os que sofrem, e também pela paz entre nós no Brasil e no mundo, nós rezamos. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, e recupere a nossa alegria e a condição de filhos e filhas vossos, e espere confiante e feliz o dia da ressurreição. Por Cristo, vosso Filho, ressuscitado e Senhor nosso. Amém. Temos mais um irmão que vai entrar para a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Então nós vamos abençoar a sua obra e vamos fazer a entrega. Deus Pai, misericórdia, que abençoaste todas as coisas, abençoai a obra desse nosso Filho que vai ingressar na Irmandade do Santíssimo, para que ele seja testemunho fiel da presença de Deus e do ressuscitado entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já recebe essa insígnia e te faz presente na comunidade para adorar o Santíssimo Sacramento com testemunho e com fidelidade de fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora vamos apresentar as nossas oferendas. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas
Irmãos, rezai para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-nos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é vosso eterno intercessor, imolado já não morre, e morto vive eternamente, unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós nos aclamamos cantando a uma só voz. Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai em pois estas oferendas, derramando sobre elas o nosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou um pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por nós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória. Mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do nosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, na nossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Ayrton e todos os ministros do nosso mundo. Lembrai-nos, ó Pai, na vossa igreja. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo especial Sebastião Inácio, cujo 30º dia hoje celebramos, e Wilson Rocha de Oliveira. E de todos os que partiram desta vida, colhei junto a vós, na luz da vossa paz. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de beber tua palavra, mas dizer tua palavra e serei salvo. Andavam pensando tão tristes de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês estão palestrando é o Senhor não poder enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também.
não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava um sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Jesus foi então relembrando pro Cristo na glória entrar. Profetas já tinham falado, sofrimento devia enfrentar. Pelo caminho afora, ardia-lhes o coração. Falava-lhes das Escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Chegando afinal ao destino, Jesus fez que ia passar, mas ele demais insistiram: vem, Senhor, vem conosco ficar. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Andavam pensando tão triste, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes do morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do mundo morreu. Fica conosco,
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso culto e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os coordenadores do terço dos homens convidam a todos a participarem do terço na próxima quarta-feira, logo após a Santa Missa, das 19 horas, com a participação de todas as famílias. E haverá arrecadação de alimentos. A colaboração de Nossa Senhora. Atenção, mães, tragam suas crianças para coroar Nossa Senhora. Os ensaios da coroação terão início no dia 18 de abril de 2023. Toda terça e quinta-feira também terá início do ensaio às 16 horas. Horário de 9h30 na Matriz Santo Antônio. As coroações iniciarão no dia 30 de abril. Interessados, procurar Joana ou comparecer nos dias de ensaio. Mais uma vez eu peço aos senhores pais que cuidem bastante dos seus filhos. Procurem dar a educação necessária, lembrando que quem educa os filhos é o pai. Se for possível, deixe na mochila dos seus filhos e olhe se está tudo certinho, se não tem nada de errado. Não tenham medo disso. Quem educa é o pai. Professor ensina matemática, geografia, história, português. Se é bom professor, porque se encontrar um desses aí que pratica ideologias, aí fica difícil. Então, por isso que os pais têm que ter a responsabilidade na educação dos seus filhos. É de coração que eu peço. Eduque-os para frente, para que vocês possam se orgulhar deles no futuro. Vamos agora, vocês vão fazer agora a colocação? Vamos fazer a colocação. Então nós estamos aí com a representante desse movimento, já foi espiritual e religioso e vivencial para viúvas, viúvos e pessoas só. Então a diocese está criando isso e elas estão assim estimulando. Por isso a missa hoje foi com essa finalidade também. Sejam bem-vindas e os nossos agradecimentos. Muito obrigada, pastor. Eu sou Maria Reci, da paróquia de São Sebastião do Barbatena. Pertenço ao movimento das equipes de Nossa Senhora, que é um movimento de espiritualidade conjugal para casais. E esse movimento foi trazido para o Brasil em 1950 pelo casal Nancy e Pedro Moncal. Eles ficaram nas equipes muitos anos. Pedro Moncal faleceu e Dona Nancy ficou viúva, permanecendo na equipe base dela. Passados-se alguns anos, ela foi sentindo que havia necessidade, como viúva, ela não poderia ficar só nas equipes de Nossa Senhora, que era um movimento de casais. Então, o que ela fez? Buscou a França de novo, como o movimento veio da França, das equipes de Nossa Senhora veio da França, ela buscou a França de novo conhecimento para melhor trabalhar a vivência da viuvez. Então, ela criou o movimento das equipes, das comunidades Nossa Senhora da Esperança, com base no estatuto também das equipes de Nossa Senhora. Então, esse movimento, Comunidades Nossa Senhora da Esperança, ele é dirigido às viúvas, viúvos e solteiros, pessoas sós, casados, divorciados, separados de corpos,
que estejam vivendo só, sem algum relacionamento. Então, esse movimento é para a gente trabalhar a nossa espiritualidade, né, como um meio de ajuda mútua e caminhada, né, na vida. E tem esse apoio com alguns casais também, tanto equipes de Nossa Senhora e conselheiros espirituais. Nós somos acompanhados por sacerdotes, religiosos, diáconos, né, pessoas orientadas também na igreja. É um movimento diocesano. Então, portanto, nós nos envolvemos aqui na Diocese de Mariana, estamos trazendo agora esse movimento para Barbacena, que é a Diocese, né, de Mariana. E esse movimento ele é paroquial. Por isso nós estamos aqui hoje, né, com a acolhida do Padre Eus, nosso querido Monsenhor Osmar. Cada mês nós celebramos, participamos de uma celebração eucarística que chama Missa Mensal em ação de graças a esse movimento. Nós estamos indo nas paróquias para fazer a divulgação do movimento. E nós estamos, graças a Deus, sendo muito bem acolhidos pelos nossos padres, nossos párocos, e agora a gente procura apoio nas comunidades. Nós queremos, né, sonhamos e deixamos aqui também uma sementinha do Padre Monsenhor. Deixamos hoje aqui uma sementinha para que, se alguém se interessar, né, conhecer o movimento, é só procurar. Aqui, quem recebeu uma oração aí, atrás tem o contato. E nós vamos deixar também na secretaria, se alguém se interessar, procurar, né, e a gente vem formar comunidades aqui. Cada comunidade é formada de 8 a 12 pessoas. E formamos grupo, né? As reuniões são mensais, nas residências, a partir do desenvolvimento, acompanhado pelo sacerdote. Tá? Então, é um movimento da igreja para as comunidades e as comunidades para a igreja. Como o Evangelho hoje, né, nós não estamos sós. A gente percebia, sentia só, né, porque a gente fica viúva. Eu sou viúva há 13 anos, esqueci de falar. Então, a gente sente, né, aquela solidão. A gente trabalha presente na igreja, mas fica um vazio dentro da gente. Só porque a gente não percebeu que Jesus está vivo, Ele ressuscitou e caminha conosco. Então, nós temos que perceber essa presença dele para a nossa vida ter sentido. Então, acho que eu falei demais. E agora, qualquer coisa, vocês podem nos procurar. E foi distribuída aí essa oração, e a gente pede que a comunidade, a Assembleia, faça conosco aí a oração da Nossa Senhora da Esperança, que está aqui na nossa imagem, né? E depois. Vamos lá. Senhora da Esperança, tua alegria era fazer a vontade do Pai. Tua vida era estar atenta às necessidades dos outros. Intercede por nós. Quando nossa era vazia, quando somos tentados a desesperar, Senhora da Esperança, intercede por nós. Quando fechamos o coração, quando sentimos a injustiça, Senhora da Esperança, intercede por nós. Quando parece ser difícil seguir o equilíbrio, quando nos cansamos de fazer bem, Senhora da Esperança, intercede por nós. Quando não se antecipa ao nosso fim, leva-nos a Jesus Cristo, nossa esperança. Amém. Monsenhor, muito obrigado pela acolhida. Receba também o nosso carinho, nosso agradecimento e as nossas orações pela sua vida sacerdotal. E depois da missa, nós convidamos o Senhor pedindo autorização para fazermos a foto oficial aqui para o registro nacional. Muito obrigada.
esperamos que aqui surjam algumas comunidades. Agradeço a presença de todos na celebração de hoje. Sei que nossa comunidade paroquial tem uma receptividade muito grande e principalmente atenta a esses movimentos. Então, senhoras e uvas e quem está só, aproveite a oportunidade e se inscreva. Será um prazer para nós. E vamos agora à colheita da bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia para todos, glorificai vossas vidas, vivem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Se der. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida, eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,